Graça e paz, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém, glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 18. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 18. Eu queria pensar convosco à luz desse texto. Nós vamos pensar hoje sobre um tema que Deus colocou no nosso coração, uma mensagem poderosa que eu tenho certeza que vai alcançar a tua vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Olha que lindo esse texto. Novamente, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos curvar nossa cabeça, fazer mais uma oração, como de costume. Quero pedir que você abra o seu coração e peça para que o Senhor possa falar contigo neste momento. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno e poderoso. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, por este momento. Como Deus, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder pregar a tua palavra. Deus, paralisa, Senhor, toda ação contrária. Paralisa, ó Deus, tudo aquilo que não provém de ti. Todo impedimento que o Senhor possa jogar por terra. Que esta palavra, ó Deus, possa alcançar os nossos corações. Que vidas possam ser transformadas pelo poder do teu Espírito. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Sela comigo aí, está selado em nome de Jesus. Queridos, eu quero pensar convosco nesta noite, neste momento, né? Não sei que momento que você está também aí assistindo esta palavra, mas eu queria pensar com você sobre o poder da gratidão. Olha que interessante, eu queria refletir um pouco sobre a temática da gratidão. Por quê? À luz, né, a nível de introdução, olha que interessante. A palavra gratidão, ela tem origem no termo latim, né, gratus, que, por sua vez, pode ser traduzido por grato, né? Também deriva do termo gratia, olha que lindo isso, que significa graça, né? Logo está ligado a um favor imerecido, a ideia que a gente tem de graça à luz das Escrituras. No entanto, a gente faz uma pergunta a nível de introdução. A gratidão, ela pode ser, ou ela é um sentimento? Sim, de fato, nós podemos entender a gratidão como um sentimento. Na verdade, é um sentimento de reconhecimento, é uma emoção que ela começa a nascer dentro do nosso coração e faz com que nós sejamos gratos por aquilo que recebemos. É aquele sentimento que você nutre e de certa forma, você quer retribuir, né? De alguma maneira e aí você acaba tendo esse sentimento de gratidão. Mas quando nós olhamos para a gratidão ela também pode ser entendida como estado de espírito. Mas como assim, pastor? A gratidão pode ser entendida como um estado de espírito, ou seja, ela não se refere ou não se limita a só aquilo que me aconteceu de bom. Por exemplo, eu posso estar vivendo um momento não tão bom na minha vida. No entanto, eu tenho um estado de espírito grato. Ou seja, às vezes as circunstâncias não são uma das melhores, mas há dentro de mim esse estado de espírito de gratidão. Portanto, queridos, eu quero pensar com você neste momento, nessa reflexão, à luz desse contexto, desta palavra. Sejam gratos em todos os momentos, pois essa é a vontade do Senhor. Olha que interessante pensar sobre isso. Essa é a vontade do Senhor. Então, pensando sobre isso, eu quero destacar aqui alguns pontos que eu julgo ser relevante para a nossa reflexão sobre a gratidão. O primeiro ponto que eu quero pensar com você é que é preciso ou é necessário ter um olhar de gratidão. Como assim, pastor? Na verdade, eu preciso entender que a nossa vida, ela passa pelos nossos olhos. Aí você vai dizer assim, como é que pode a nossa vida passar pelos nossos olhos? À luz daquilo que Jesus ensinou
em Mateus 6, verso 22 e 23, quando Jesus diz assim, os seus olhos são a lâmpada do corpo, seus olhos são a lâmpada que ilumina o seu corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. No entanto, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. E o texto ainda dá ênfase dizendo, quão profundas trevas serão. Perceba que a gratidão, ela está relacionada não aos favores que eu recebi. Ela não se limita a esse estado de que eu recebi algo, então por isso eu sou grato. Mas na verdade, como é que eu encaro tudo aquilo que está me acontecendo? Como é que eu olho as circunstâncias que estão à minha volta? Aí você diz assim, mas como? Eu não estou conseguindo entender. Na verdade, a gratidão, ela passa pelos nossos olhos como nós olhamos para a vida. É possível eu olhar para uma circunstância e enxergar somente o caos. Ou então eu posso olhar para essa diversidade e tentar enxergar um lado bom ou a oportunidade no meio desse caos. Como assim? Queridos, eu costumo dizer que é nas experiências da vida, é no dia a dia que nós alcançamos esse olhar de gratidão. Porque eu lembro-me de uma experiência que vivi, estava numa determinada igreja e infelizmente o carro estacionado na avenida lá em cima, enquanto eu estava pregando, alguém veio alcoolizado e bateu no meu carro. Né? Aquela situação para mim, depois continuei pregando, tem todo desenvolver, um desenrolar, mas continuei pregando e ao término do culto a minha esposa foi lá e tentar atender essa ocorrência enquanto eu continuava a pregar, mas é interessante que ao sair daquele lugar, eu estava chateado por aquilo que aconteceu. E a minha esposa disse, olha, nós precisamos ser gratos. E eu disse, mas como? Porque ela olhou para o lugar da batida. E ela conseguiu ser grata olhando para o lugar da batida. Onde ela disse, olha onde bateu. Poderia ser um momento ao término do culto, onde qualquer um dos nossos filhos estaria entrando. Então ela, ao invés de olhar para aquela situação e ver uma perda, um dano como eu estava vendo, ela olhou e aprendeu a ser grata, porque ela viu o livramento de Deus. Gratidão passa pelos nossos olhos. Nós precisamos na vida aprender a ter um olhar de gratidão. Um dos maiores sintomas, querido, que a nossa fé não anda muito bem, que nós não estamos sadios, até mesmo espiritualmente, é quando nós começamos a ter uma vida de ingratidão. Porque Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele tem cuidado de nós em todas as circunstâncias. Mas nem sempre a gente consegue olhar e ter esse olhar de gratidão. Então, quando eu penso sobre gratidão, o primeiro ponto que eu quero pensar com você é que é necessário nós termos um olhar de gratidão. Olha que interessante, eu gosto de uma frase do Dr. Augusto Cury, que ele diz que você precisa conquistar as coisas que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Olha o que ele está nos ensinando. Você precisa aprender a conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Caso contrário, você vai ser um miserável, ainda que seja um milionário. Quando ele fala que nós precisamos aprender a conquistar aquilo que o dinheiro não compra, eu penso que isso passa pelos nossos olhos. O que de fato é importante para nós. O que de fato tem sido aquilo que é a prioridade nas nossas vidas. Então, queridos, aprenda a ter um olhar de gratidão. Infelizmente, as características daquele que está adoecendo, emocionalmente, até mesmo espiritualmente, é quando ele começa a acreditar que só vai ser feliz quando tiver aquilo que ainda não tem. Ou seja, ele não teve a capacidade de olhar em volta e ser grato a Deus por aquilo que Deus lhe proporcionou. Talvez você está me ouvindo agora e está dizendo assim, mas espera aí, como é que eu posso ser grato? Queridos, talvez naquilo que eu estou reclamando, naquilo que eu estou questionando, tem alguém ao meu lado que daria tudo para ter aquilo que eu tenho. Então, cuidado, porque a gratidão passa pelo olhar.
pelo olhar, como é que nós estamos olhando para a nossa vida, como é que nós estamos enxergando tudo isto à nossa volta. Isso é importante. Um outro ponto que eu quero pensar com você sobre a gratidão, e talvez pensando aí no tema dessa mensagem, o poder da gratidão, é que, como eu li no texto, olha aqui que 1 Tessalonicenses 5,18 diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uma outra tradução diz assim: dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Dai graças, ou seja, seja grato, seja agradecido. Logo, eu preciso pensar com você o segundo ponto dessa reflexão. Qual é o segundo ponto dessa reflexão? Que ser grato é um imperativo de Deus. Quando eu observo o texto, quando Paulo escreve essa epístola, e no verso 18 ele diz assim: seja grato, pois essa é a vontade de Deus. O ser grato está no imperativo, é necessário. Logo, é um imperativo de Deus. Ou seja, se é um imperativo, o verbo está no imperativo, então é uma ordem. Então ser grato é uma questão de uma ordem divina. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Então, ser grato não é apenas uma questão de escolha. Eu escolhi ser grato, então agora eu vou ser grato. E o que mais me assusta, você que está me ouvindo, você que está ouvindo essa palavra, é que nós, às vezes, pensamos que ser grato passa simplesmente pelas nossas escolhas. Eu escolhi ser grato. Na verdade, é um imperativo de Deus, porque o texto diz: sejam gratos em todas as circunstâncias. Ou seja, nós precisamos aprender. E o texto diz: em todas as circunstâncias. Se você ganhou, é grato. Mas se você perdeu, também seja grato. Nós precisamos aprender a ser grato. Talvez você que está me ouvindo diz assim: mas como é que eu vou ser grato diante da perda? Olha, como é que eu posso ser grato? E eu fico pensando, né? Hoje o meu pai não está mais conosco. O Senhor já recolheu meu pai. E por vezes bate a saudade, bate a dor, não é? E às vezes a gente se põe a pensar: como é que eu posso ser grato? Poxa, parece que ele foi tão cedo. Mas aí quando você olha e diz assim: Deus, obrigado. Obrigado porque eu tive um pai. E obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de conviver com ele. Talvez você que está me ouvindo está dizendo assim: mas eu não tive um pai. Mas seja grato, porque Deus permitiu e colocou pessoas sobre a tua vida que de alguma forma lhe auxiliasse, que de alguma forma lhe ajudasse. Nós precisamos compreender que ser grato é um imperativo. É um imperativo. E aí o texto diz: porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando eu falo sobre gratidão, eu fico pensando: ser grato pelo quê? Porque talvez você pôde beber água hoje. Eu estava ministrando recente numa igreja, num outro lugar, e alguém estava testemunhando, sendo grato a Deus, porque conseguiu tomar um gole d'água. Tomar, na verdade, ele expressou, por ter tomado uma colher de água. Ser grato a Deus. Eu vi pessoas serem gratas a Deus porque conseguiram ir ao banheiro. Eu vi uma mãe que sofria com seu filho, ele tinha um problema nos rins, e ela louvou a Deus porque ela viu seu filho urinar. Quantas mães e quantos pais reclamam e não sabem ser gratos, dizem assim: eu não acredito, esse menino fez xixi de novo. Mas olha, observa que ser grato é um imperativo de Deus. O texto diz: porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando nós falamos de vontade de Deus, Romanos 12, verso 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está dizendo assim: você precisa mudar a sua maneira de pensar, porque só assim você vai descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, é imperativo que nós sejamos gratos. Seja grato.
Você tem motivos de sobra para agradecer. E é o imperativo de Deus. Por isso que eu disse, Romanos 12, não vos conformeis, para que experimenteis, ou seja, muda a sua maneira de pensar. Muda a sua maneira de pensar. E entenda que ser grato é o imperativo da parte de Deus. Mas pensando ainda sobre essa reflexão, gratidão é algo que precisa ser exercitado. Olha que legal. Esse terceiro ponto da nossa reflexão nos leva a entender que gratidão é algo que precisa ser exercitado. Quando eu olho para o salmista, no Salmo 103, verso 1 e 2, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças de nenhum dos seus benefícios. Embora seja um imperativo ser grato, como o texto, seja um grato em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade do Senhor, gratidão é algo que precisa ser exercitado. E o salmista está dizendo assim: seja grato à minha alma, glorifica, seja grato ao Senhor, bendiga ao Senhor. Queridos, é interessante, porque passa pelo olhar de gratidão pela minha vida. Como é que eu olho a vida assim? É um imperativo? De fato é um imperativo. No entanto, é algo que precisa ser exercitado. Ou seja, eu preciso me esforçar para que isso possa acontecer. O salmista está dizendo: bendiga, ó minha alma. E quando ele está falando ó minha alma, alma no grego, né, psique, né, no hebraico, nefesh ou nefesh, a alma é aonde está o meu intelecto, o meu sentimento e as minhas vontades. Logo ele está dizendo que a minha gratidão, ela passa pelo meu intelecto, ela passa pelo meu sentimento, ela passa também pelas minhas vontades. Ou seja, eu preciso ter essa consciência de que é necessário ser grato e exercitar isso. Porque, queridos, bendiga a minha alma ao Senhor. Em uma linguagem simples, ele está dizendo, é na alma que nós temos aquilo que nós chamamos o nosso eu. E ele está dizendo assim, que eu seja grato. Seja grato à minha alma, que eu seja grato. E não que eu não venha esquecer de nenhum dos teus benefícios. Talvez hoje você está sofrendo aí, e talvez você esqueceu de tudo aquilo que você viveu. E aí o salmista está dizendo, não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. E ele está dizendo assim, que tudo que há em mim, louve o teu santo nome. Que essas circunstâncias que eu estou vivendo hoje, eu possa aprender a ser grato e eu possa te louvar em todos os momentos. Seja grato ao Senhor. Aprenda a ser grato e você vai ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Irmãos, é interessante porque ainda no Salmo 103, do verso 3 ao 7, ele diz assim: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Seja grato, você está enfermo, mas é Ele que cura todas as suas doenças. Aí ele diz assim, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Olha o que o salmista está dizendo. O salmista está relembrando tudo aquilo que Deus fez na abertura do Mar Vermelho, tudo aquilo que Deus fez no deserto. O que ele está fazendo? Ele está trazendo à memória aquilo que lhe pode dar esperança. E neste trazer à memória, ele está refletindo como é bom ser grato ao Senhor. Ele está exercitando a gratidão. Ou seja, a ingratidão, ela repousa sobre você esquecer os benefícios recebidos da parte do Senhor. Ou pelo menos você não demonstra, porque essa sensação de ingratidão é que quando às vezes você acaba não demonstrando. Então o salmista, ele está exercitando, bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aprenda a ser grato ao Senhor. Não esqueça daquilo que Deus tem feito
pela sua vida. Um outro ponto que eu queria pensar com você, nessa nossa reflexão sobre a gratidão, é que nós precisamos aprender a ser grato pela corrida que nos foi proposta. Olha que interessante, como é que eu vou ser grato pela corrida que me foi proposta? Quando eu olho para Hebreus 12:1, olha aqui que o texto diz. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que o escritor aos Hebreus está dizendo para nós? Cara, ele te deu uma corrida, ele te deu uma corrida para correr, ele te alistou, ele te convocou. Olha que interessante, não é mérito nosso. Mas como assim, pastor, não é mérito nosso? O texto diz a corrida que nos foi proposta. Ele nos fez uma proposta, ele nos convocou. Eu não era apto a isso. Você não era apto para isso. Porque com todas as suas qualidades, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você pode apresentar, foi ele que te escolheu. Então, ao invés de você questionar, ao invés de você reclamar, seja grata pela corrida que lhe foi proposta. O escritor ainda diz assim: nos livremos de todo embaraço, de todo engano, de todo pecado. Sabe o que ele está dizendo? Vai para cima, acredita, corre, seja grato por isso. Vamos ser sinceros, tinha gente melhor do que você, tinha gente melhor do que eu, mas ele nos escolheu, então seja grato. E aí ele ainda diz assim: nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, perdão, ele olhou para você, ele investiu em você, ele acreditou em você. Seja grato. Essa corrida que você tem hoje, essas funções que você desenvolve, todas essas responsabilidades que você tem, foi porque ele acreditou em você. Foi porque ele confiou em você. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O texto diz: corramos com perseverança. Ou seja, essa palavra no grego, né, hipomone, traz a ideia de uma paciência triunfadora. Eu sei que as coisas ainda não estão do jeito que você queria. Eu sei que talvez as coisas ainda não estão do jeito que você imaginou. Mas acredita, corre, vai para cima, porque ele é poderoso para fazer, porque ele é poderoso para cumprir. Pensa, seja grato e continue correndo. Sabe por quê? Porque, olha que interessante, o seu olhar está na onde? Está na linha de chegada. O seu olhar está lá para ele. Porque quando eu olho o verso 2 e 3, diz assim, ó, tendo os olhos fitos em Jesus, de Hebreus 12, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Quando você pensar em querer parar, quando você pensar em querer desistir, você precisa olhar para Jesus. E quando você olhar para Ele, você vai dizer assim: obrigado, Senhor, porque eu não era digno, mas o Senhor me fez uma proposta, e eu aceitei essa proposta, e eu estou nessa corrida. Vai para cima, não para, porque Ele te chamou. Essa corrida foi Ele que te deu. Você não era apto, você não estava pronto, mas Ele olhou para você e disse assim: eu vou investir em você, eu vou apostar em você, e isso é maravilhoso. Então você já foi grato pela corrida que Ele lhe propôs? Você já aprendeu a agradecer? Faça isso, porque isso vai fazer toda a diferença. Poder da gratidão. Um quinto ponto que eu quero pensar com você sobre a gratidão. Seja grato, querido, mesmo diante das correções. Mas como assim ser grato? Eu ainda quero refletir com você ainda em Romanos, porque o escritor de Romanos 12 ele vai nos dar essa informação. E ele diz justamente o seguinte, ó:
Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que de dirigir como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Seja grato diante das correções. Mas o que eu sempre digo, e aqui vale uma reflexão, é que quando alguma coisa estiver lhe acontecendo, você precisa entender também se é colheita daquilo que eu venho plantando. No entanto, se Deus está permitindo algumas coisas acontecerem, seja grato. Porque o texto diz que o filho que está sem correção, ele não é filho, ele é bastardo. Então, o que o texto está nos dizendo é que ainda que você esteja passando por algumas provações ou correções na sua vida, seja grato, porque ele te reconhece como filho. É interessante porque quando a gente olha para essa metáfora do filho que o próprio escritor ele usa, hoje um filho não consegue muitas das vezes reconhecer que as disciplinas do seu pai eram para o seu bem. Hoje, talvez um filho ele não consegue ser grato, que as disciplinas do seu pai era porque o pai o amava, que os nãos que ele ouviu do seu pai era porque o seu pai queria preservá-lo, que os nãos que ele ouviu do seu pai é que o seu pai queria protegê-lo. E talvez ele não conseguiu ser grato, mas quando esse filho atinge a maturidade, quando esse filho ele chega a um estado de adulto maduro, ele consegue olhar para trás e dizer assim: obrigado, Pai, por todas as correções que o Senhor me fez. Pai, obrigado por todos os nãos que o Senhor me deu e por todas as proibições que o Senhor fez. Hoje eu reconheço que o Senhor apenas estava me protegendo. Hoje eu reconheço que o Senhor apenas estava cuidando de mim. Então aprenda a ser grato. Gratidão, mesmo diante das correções. É interessante porque eu sou pai. E às vezes a gente, quando vai disciplinar um filho, nós usamos a expressão assim: eu estou fazendo isso porque eu te amo. Mas talvez o entendimento dele ele vai dizer assim: como é que você me ama se você está me corrigindo? Mas se você não tivesse correção, você não era filho, você era bastardo. Então aprenda a ser grato, mesmo diante das correções. Seja grato porque você tem um pai, por um Deus que cuida de você como um filho amado. Olha que interessante. Hebreus 12, o verso 9 diz assim: além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos para assim viver. Ele está dizendo assim: cara, se você sabia honrar o teu pai, e o teu pai disciplinava, o seu pai sendo um homem, ele te disciplinava, quanto mais o teu pai celestial que te ama. Então seja grato, mesmo nos momentos das correções. Hoje talvez está difícil para você reconhecer isso, mas você vai entender que tudo aquilo que você viveu é o Pai querendo fazer o melhor para você. Seja grato, seja grato. Ainda que você não entenda agora, ainda que você não compreenda agora, mas você tem um Pai que cuidava de você, e que cuida de você, e que zela pela tua alma, e que zela pela tua vida. Queridos, aprenda a ser grato, mesmo em meio a essas adversidades. Seja grato, um sexto ponto, seja grato, porque Jesus é o mediador dessa nova aliança. Como assim? A Bíblia diz que os nossos pecados causaram separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que ninguém era capaz, ninguém podia, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando você olha para Hebreus ainda 12, verso 24, diz assim: a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o seu sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Na verdade, queridos, nós temos que entender que, pensando até no conceito da antiga aliança,
O sangue de touros era insuficiente. O sangue dos animais era insuficiente. Mas o sangue de Cristo nos redimiu. Seja grato, porque Ele é o mediador dessa nova aliança. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, diz assim: porque nós temos um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É interessante porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 10, 11 ao 14 diz assim: dia após dia todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca pode remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Entremos, pois, com ousadias diante do trono da graça de Deus, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno e alcançarmos graça e misericórdia. Seja grato, porque Jesus é o mediador de uma nova aliança. Você não vive mais no peso, Ele te justificou. Você agora é nova criatura. Você já agradeceu por isso? Às vezes a gente fica assim, porque antes, quando eu não era crente, eu não passava por aquilo que eu estou passando hoje. Porque antes, quando eu não era crente, eu não enfrentava o que eu estou enfrentando hoje. Mas você já agradeceu a Deus por fazer parte dessa nova aliança? Porque em Cristo você foi justificado. Porque em Cristo você está sendo purificado. E em Cristo você vai ser glorificado. Paulo escreve lá em Coríntios: quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então diremos: tragada foi a morte pela vitória. Cristo fez isso, Cristo venceu por você, Cristo venceu por mim. E até você que tem as suas debilidades no seu corpo hoje, seja grato, porque em Cristo nós teremos um corpo transformado. Seja grato. Aprenda a ser grato. É interessante porque gratidão não é oposto de mérito. E olha que interessante. Gratidão é oposto de mérito e não de esforço. Gratidão é o oposto de mérito e não de esforço. Ou seja, na nova aliança, nós precisamos nos esforçar para estar com Cristo, para fazer o melhor. Eu sou grato. Eu não merecia. Gratidão é o oposto de mérito. Eu não merecia, mas eu sou grato. Eu recebi essa gratia. Lembra do latim a introdução? No entanto, eu me esforço e faço a minha parte todos os dias para tentar ser melhor, para tentar ser uma pessoa melhor, para tentar fazer parte e ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus me deu. Mas como assim? Porque Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. A ideia é assim: como escaparemos nós? Não escaparemos. Então seja grato, porque em Cristo Jesus você tem uma nova vida. E Ele é o mediador dessa nova aliança. Eu queria pensar com você ainda um sétimo e último ponto. Seja grato, porque nós herdamos em Cristo um reino inabalável. Seja grato, porque em Cristo nós temos um reino inabalável. Hebreus 12:28 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos gratos, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. O reino na qual você faz parte é um reino inabalável. Queridos, sistemas econômicos quebram. Países, potências mundiais vão à ruína.
mas você faz parte de um reino inabalável. De um reino inabalável. O texto diz assim: nós herdamos. E herança é um conjunto de bens que envolve direitos e obrigações que uma pessoa deixa aos seus sucessores. Ou seja, ele nos adotou e nos fez herdeiros. Nós temos um pai, como eu falei para você. Então essa gratidão, ela requer de nós uma atitude que se expressa por meio da adoração. Porque foi o verso que eu li. Portanto, nós, uma vez que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos gratos. E como é que eu expresso isso? Adorando. Sejamos gratos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Que eu venha ofertar a Deus hoje uma oferta aceitável. Que eu possa adorá-lo com amor, mas também com temor. Ou seja, esse reino não é físico, esse reino não é passageiro, esse reino é eterno. Seja grato, seja grato. Paulo nos diz que se esta casa terrena se desfizer, nós temos com Cristo uma habitação eterna. Um reino inabalável nos espera. Um reino nós herdamos. Não era mérito nosso. Será que você pode ser grato a Deus por isso? Você foi inserida no reino. Você foi inserida no reino. Você é cidadão do reino. Seja grato. Seja agradecido porque Ele é poderoso. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem feito. Mas entenda que gratidão faz parte de um imperativo de Deus. Entenda que gratidão passa pelos nossos olhos. Como é que você tem encarado a vida? Como é que você tem olhado para a sua vida? Entenda, queridos, que nós precisamos ser gratos, mesmo diante das correções. Entenda que nós precisamos ser gratos por aquilo que nós fazemos, a corrida que nos foi proposta. Ao invés de você reclamar, só sobra para mim, se Ele propôs para você fazer, porque Ele acreditou em você. Seja grato, porque Cristo é o mediador dessa nova aliança. E esse reino que nós herdamos é um reino inabalável. Eu tenho certeza que de uma maneira especial, Deus está falando com você. Deus está tocando em você. Portanto, eu queria encerrar essa mensagem orando com você. E de verdade pedindo a Deus que o Senhor nos visitasse. De verdade pedindo que o Senhor trabalhasse em nós. Como o salmista disse: bendigo a minha alma, o Senhor. E tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Bendigo a minha alma, o Senhor. Não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque a ingratidão passa pelo esquecimento daquilo que Deus já fez. Vamos orar? Pai, neste momento, Senhor, eu quero unir a minha fé com a fé do meu irmão, da minha irmã, que me ouve agora, que está ouvindo esta palavra. Ó Deus, que ele possa ser tocado, que ela possa ser tocada, Senhor. Pai, que o teu nome possa ser glorificado sobre esta vida, sobre esta família. Meu Deus, que a gratidão, Pai, possa florescer dentro dos nossos corações. Pai, que possa ser não apenas um sentimento, Pai, mas que possa ser um estado de espírito contínuo. Que a partir, Senhor, da reflexão da Tua palavra, nós venhamos aprender a ser grato, entender que é um imperativo, sendo a Tua vontade. No entanto, também que é necessário exercitarmos, Pai, e olhar para a circunstância, e aprender a enxergar, Pai amado, aleluia, aquilo que o Senhor tem feito de melhor. E saber que mesmo diante das correções, o Senhor tem cuidado de nós. Pai, eu te louvo por este momento. Eu te louvo por essa oportunidade. Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até uma próxima. Que Deus te abençoe.